Quarta-feira, 25 de março, em plena quarentena. Ainda é muito cedo para a gente prever o que vai acontecer com a economia ao longo desse ano. Certamente muito prejudicada, mas o tamanho do impacto é difícil a gente avaliar. Simulando os principais indicadores da economia, alguns especialistas nisso estão dizendo que o PIB, né, que é o principal indicador para medir o tamanho, o comportamento da economia, o PIB brasileiro deve encolher por volta de 0,5%, 0,6% esse ano. Alguns setores vão crescer, indústria extrativa mineral, porque a base de comparação é muito baixa. Ano passado nós tivemos uma paralisação da mineração, né, em Minas Gerais, em função daquela terrível tragédia de Brumadinho. Então, esse ano, quando compara a produção de minério em relação ao ano passado, vai ter crescimento. A agricultura certamente cresce, mesmo com esse problema de abastecimento durante o período de quarentena, porque a agricultura tem essa facilidade de estocar. Bom, aí a gente tem que ver, o comportamento humano é um pouco previsível, né? Mas sempre tem surpresas. Mas supondo essa previsibilidade, a gente teria um certo boom de consumo passada o período crítico da epidemia. As pessoas não vão comer mais cachorro-quente, não vão ao barbeiro mais vezes depois da crise. Isso já é uma coisa perdida. Mas certamente quem estava em dúvida de comprar um carro, fazer uma reforma, pode tomar essa decisão logo que passar a crise. Esse é o comportamento que se espera do consumidor, porque é um alívio, né? Você tem uma sensação de alívio posterior à crise. E aí a indústria certamente pode trabalhar de uma forma mais acelerada e compensar parte do que se perdeu durante esse período de quarentena. O que a gente não consegue recuperar? É aquele consumo que se dá naquele dia, né? Você vai ao barbeiro hoje, você não vai ao barbeiro 2 vezes seguidas depois. Manicure, uma reforma na casa que você adiou, você pode fazer depois. Mas esse tipo de consumo tem uma perda, enfim, que não está para se recuperar. Daí essa ideia que a gente encolha 0,6. Se ficar nisso, a gente tem que dar graças aos céus, né, que uma ameaça tão forte que paralisou a economia mundial, não foi só na China, na Europa, nos Estados Unidos, a economia mundial hoje está praticamente paralisada em função dessa ameaça de uma epidemia que pode atingir uma parcela importante, grande da humanidade. Eu queria fazer, em função disso, um comentário, em função do que o presidente falou, de que 90% dos brasileiros estariam, de certa forma, protegidos ou não estariam sob o risco do vírus. Então, fazer umas continhas rápidas. A população brasileira hoje é estimada em 208 milhões de habitantes. Então, a população total que estaria sob risco, mais de 20 milhões de pessoas. Não é um número pequeno. Mas vamos supor que quem estaria sob risco seria a população das cidades. Hoje, 50% da população brasileira vivem em 100 cidades. Então, vamos supor que 104 milhões de brasileiros seriam os ameaçados pelo coronavírus. E desses, 10%. Então, teríamos aí 10 milhões de pessoas sob sério risco. Não é um número pequeno, a gente está vendo a letalidade muito alta, entre 7% e 8% na população acima de 60 anos. A gente tem fenômenos, como na cidade do Rio de Janeiro, que a população com mais de 60 anos atinge, em certos bairros, mais de 20%.
Copacabana, por exemplo, mais de 20% dos habitantes, dos 100 mil habitantes lá, ou seja, 20 mil pessoas, têm mais de 60 anos. Então não é uma brincadeira, não dá para levar isso de uma forma irresponsável. Então vamos levar a sério a quarentena, mesmo que isso exija sacrifícios de todos e sacrifique muito a economia, tem um impacto sério, não há a menor dúvida disso. Mas quanto mais rápido a gente superar essa fase, mais rápido também a gente vai poder entrar na fase de recuperação.